Nós andamos a pé, Pegamos ônibus, metrô, embarcações. testamos BRT, VLT, bicicleta. Nos movimentamos por 7 cidades brasileiras. E depois de muito rodar as catracas, podemos dizer: Um dos problemas mais sérios para a mobilidade urbana no Brasil é a falta de integração entre os vários tipos de transporte público. o passageiro tem que pagar 2, 3 passagens para chegar até o trabalho, o que pesa no bolso no fim do mês. Quais os entraves para criar um bilhete único e eficiente? Porque em algumas áreas da cidade sobra transporte público, com linhas inclusive sobrepostas. E em outras áreas, o passageiro enfrenta a superlotação. Nós fomos atrás das respostas. Ou seja, o senhor mora com quem aqui? Eu moro com a minha esposa. O senhor mora com a sua esposa aqui, mas esse horário ela está dormindo, né? Não acorda junto. Não, ela está dormindo nessa hora. Ou seja, quantas horas por dia o senhor consegue dormir? No máximo 6 horas, 7 horas. Eu levanto 4 horas da manhã. Saio 4h30. Eu chego na volta de 8, 7h30, 8 horas. Agora são 5h15 da madrugada, a gente está em Cabuçu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Estamos aqui entrando na casa da Tininha. Esse aqui é seu café da manhã? Isso. O que você come de café da manhã, hein? Ah, um pãozinho, um cafezinho. Tem café para nós aí? Tem. Ah, vou pegar café. Muita gente que pega o ônibus aqui com o senhor. Não é muito, não. Joel é gesseiro e precisa pegar o ônibus, trem e metrô para chegar ao trabalho. Assim como ele, 17.300.000 pessoas dependem do transporte público para se locomover em São Paulo diariamente. A Tininha é empregada doméstica. E como o seu Joel e tantos outros brasileiros, ela pega 2 ou mais meios de transporte para chegar até as áreas da cidade que concentram a maior parte dos empregos. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Saímos da sua casa, vamos a pé até O centro de Cabuçu. o centro de Cabuçu, na praça. De lá, vamos pegar uma van. Uma van. Do centro, a senhora pega o quê? Um metrô? Não, eu vou de ônibus mesmo. Vai de ônibus até a Barra. Isso. São R$ 12,90 para chegar ao trabalho. Somando a volta para casa, R$ 25,80 por dia. No mês, a Tininha gasta R$ 516 de passagem só para trabalhar. Isso representa 30% do salário dela. Na verdade, a gente tem que entender a mobilidade urbana pelo seu aspecto de acessibilidade, né? Ou seja, a facilidade com que você sai do seu trabalho para sua casa e vice-versa. O que acontece na prática é que esse é um tempo que você gasta. Esse tempo você está abrindo mão do quê? Abrindo mão de lazer, abrindo mão de outra possível fonte de renda. O ônibus que eu tô com o seu Joel tá parado agora aqui esperando uma balsa dentro da cidade de São Paulo. Na verdade, isso atrapalha. Se você chega aqui, a balsa está saindo para ela ir lá e voltar de novo, geralmente atrasa 15 minutos. Como é que explica no trabalho? Daí? O cara fica tirando da minha cara. Não fala que tem uma balsa aqui, eles não acreditam, não. Imagine que em São Paulo são quase 10 milhões de pessoas que embarcam e desembarcam em ônibus municipais. Em apenas 1.200.000 dessas viagens, existe integração entre ônibus, trens e metrô. É muito pouco. Já foi pior, né? Hoje a gente tem a questão do bilhete único e do bom, que são formas de você fazer pagamento integral, os modais. Mas ainda assim, de município para município, é terrível. Você tem que sair do seu ônibus local, procurar um ônibus intermunicipal, porque o ônibus local não pode passar de um município para outro, para conseguir cruzar. Ou então um trem, né, que seria outra forma de você fazer essa comutação intermunicipal. Só para a gente entender como é administrado o transporte público em São Paulo atualmente. Os ônibus são de responsabilidade da Prefeitura da capital. Já o metrô, os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e os ônibus intermunicipais que conectam as cidades da Grande São Paulo são de competência do governo estadual. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos tem 94 estações e 8 linhas.
Já no metrô, são 6 linhas com 71 estações. Apenas 8 são integradas com a CPTM. O transporte por ônibus é o mais usado em São Paulo. Dos 28 terminais, 10 fazem integração física com estações de metrô ou CPTM. A gente levou 1 hora mais ou menos de ônibus, pegando o trem agora, né, Joel? Você consegue usar o mesmo bilhete, é o mesmo valor? Sim. Mas a integração é entre o ônibus e o trem, ela também vale? Quanto que você paga para fazer essa viagem? A integração a gente paga esse horário 2,24. O Joel gasta R$ 13,92 por dia, quase R$ 279 por mês, 16% do salário. Joel ganha R$ 1.700 por mês. Ele perde 1.440 horas por ano indo de casa para o trabalho. Se ele pudesse usar esse tempo trabalhando, ganharia quase R$ 14.300 no ano, dinheiro perdido em função dos deslocamentos. A gente saiu da tua casa há 2 horas já, e só agora que o dia está começando a clarear, são 6h30, a gente está no ponto esperando um micro-ônibus, que é o último modal que o Joel vai pegar para ir trabalhar. O penúltimo, né? Porque aí depois tem o a pé também, né? Está indo a segunda fileira. Nossa, tô perdido aqui já. É dinheiro, é cartão, é troco. Já faz 2 horas e 45 minutos que a gente começou esse traslado. Saímos lá de Nova Iguaçu. Estamos acompanhando a Tininha. Tá aproveitando para tirar um cochilo. Se você pegasse o metrô, você economizaria quanto tempo? 1 hora, 1h30. Por que você não pega o metrô? Mas aí eu vou pagar mais uma passagem. Então no final do mês vai sair caro no meu bolso. E o patrão nunca dá 3, só 2. Se o metrô fosse integração, daria, mas não é. Então, pela falta de integração com o metrô, você acaba perdendo 3 horas do seu dia? 3 horas do meu dia. Eu poderia estar descansando, que eu poderia chegar em casa mais cedo, sair de casa um pouquinho mais tarde, mas não dá. E se a Tininha colocasse na ponta do lápis o dinheiro que ela perde junto com esse tempo? Olha só, considerando o salário de R$ 1.800 como empregada doméstica e as 1.500 horas perdidas durante o ano inteiro no transporte público, a Tininha deixa de ganhar mais de R$ 17.000 por ano. Será que ninguém podia pensar nessa integração? Poderia, né? Se o governo pensasse, né, nos trabalhadores, mas não pensam. Ele anda de carro, helicóptero, então se dane os empregados, se dane o povo. Infelizmente, a vida é essa. Aqui no Rio de Janeiro, a integração entre os meios de transporte funciona de uma forma diferente do que em São Paulo. Esse aqui é o bilhete único do Rio de Janeiro. E como diz o nome, deveria ser único e integrar todo o sistema público de transporte do Rio. Concorda? Só que não. É que aqui no Rio criaram um segundo bilhete único. E os dois funcionam de formas diferentes. Esse aqui é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que permite a integração entre van, VLT, BRT e ônibus municipal. Mas a integração vale para, no máximo, 2 meios de transporte. Já esse outro aqui é do estado do Rio de Janeiro. Permite a integração entre metrô, trem, barcas, BRT e ônibus intermunicipal. E as regras são diferentes. O desconto só vale para quem recebe um salário de até cerca de R$ 3.000. E um detalhe, os 2 bilhetes não se comunicam entre si. Então, quer pegar um trem e um ônibus municipal, vai ter que pagar 2 tarifas cheias. Nós fomos atrás do secretário estadual de transportes para descobrir se o Rio tem planos para integrar esse sistema num só cartão. E sabe qual foi a resposta? Não, o Rio de Janeiro pensa que todos os cartões, o cartão do metrô, o cartão do trem, o cartão da barca, deverão ser aceitos por todos os modais, mas são regras tarifárias diferentes. O que o Estado está fazendo nesse momento é integrar os sistemas, tá? E a partir da integração de todos os sistemas, ele fará com que o cidadão escolha que cartão usar. Ele quer continuar usando o cartão do metrô, ele poderá usar o cartão do metrô, não só no metrô, como no trem, na barca e no ônibus.
todos sentassem à mesma mesa numa autoridade metropolitana de transporte, a gente poderia maximizar os ganhos. Você precisaria ter um administrador desse sistema, um administrador que não é nem do ônibus, nem do metrô, nem do trem, nem das barcas, nem de modo nenhum. Ele é um administrador do sistema. No sistema de transportes, aí sim, começa a trabalhar integrado sobre a administração desse grupo. O que você diria da tua qualidade de vida gastando de 5 a 6 horas por dia só para se locomover? Como é que é a qualidade da tua vida aqui em São Paulo? Na verdade, eu moro aqui em São Paulo já tem mais de 30 anos e toda a vida a minha qualidade de vida foi essa. Ficar com a família é o período menor que a gente fica, né? Infelizmente, mas para sobreviver aqui em São Paulo é assim que a gente tem que batalhar. O dia está começando para muita gente às 7h30 da manhã, o do Joel já começou lá atrás, 4 da manhã. Obrigado. Valeu. Bom trabalho. Bom trabalho pra vocês. Finalmente, Tininha, chegou. Nossa Senhora, 15 minutos. Beijo, obrigado, viu? Obrigado a vocês, tá bom? Beijo. Tchau, bom trabalho. Começando o turno agora, né? Isso, começando. Agora só à noite, na volta. Tchau, Tininha, beijo. Tchau, beijo. Assim como a Tininha e o seu Joel, a grande maioria dos brasileiros depende do transporte coletivo. As empresas de ônibus são responsáveis por 86% desse tipo de deslocamento, levando 40 milhões de pessoas todos os dias. O metrô, o BRT, VLT e os trens deveriam complementar a malha do transporte urbano e, assim, diminuir os engarrafamentos. Mas esses sistemas ainda não estão em todas as capitais do país. E onde já existem, acabam sendo ineficientes, por não serem integrados e por passarem por problemas como superlotação e falta de manutenção. A gente não respira no BRT. Estamos abandonados, filho. Na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016, o governo federal financiou projetos de transporte coletivo nas capitais sede. O BRT, que é tipo um ônibus de trânsito rápido que percorre faixas exclusivas, era a promessa de solução para a mobilidade das grandes e médias cidades. 6 anos depois, em muitos lugares, as obras estão inacabadas. Em outros, a qualidade do deslocamento da população não melhorou. No Rio de Janeiro, onde já foram gastos mais de 5 bilhões de reais, olha só a situação que encontramos. Acabei de comprar o ticket aqui no Terminal Alvorada, R$ 3,60 cada bilhete para andar no BRT. A gente não encontrou nenhum mapa desse fixado nas paredes, mas tem um balcão de informação para tirar dúvidas e esclarecer para onde você vai e que linha você vai pegar. Como aqui está muito lotado e ninguém consegue embarcar, alguns carros param ali do outro lado da pista e ficam oferecendo viagem por R$10 para levar os passageiros para alguns lugares. E é esse empurra sempre. O ônibus está sem ar-condicionado. Além disso, olha aqui a barra para se segurar. Quais são os piores horários aqui? A Alvorada, um pouco na hora do rush também, 4 horas da tarde, até umas 6 horas também é absurdo. Vou fazer esse teste então, 4 da tarde na Alvorada, vou pegar o BRT. Agora são 5 horas da tarde, vamos ver a situação do BRT numa quarta-feira. O ônibus chegou vazio e já na primeira estação, olha como é que encheu. Tá lotado. Agora você vai ver mesmo quando descer agora na Salvador Lente, não dá para passar. Por falta de organização, na verdade. Porque na placa de Santa Cruz tem segurança, tem os controladores. Mas em outras placas não tem. E as outras placas onde acontece mais acidente. Já machucaram a senhora no BRT? Por 2 vezes. Outro dia deram uma machucada na minha perna que ficou inchada, ele veio brincar com a perna inchada. Hoje deram uma porrada aqui nas minhas costas que está doendo até agora. Vamos lá, terceira estação, que o ônibus para. Olha só a quantidade de gente esperando ali fora. O pessoal do camarote, olha como que tá lotado. Mas qual o problema do BRT? Todos.
Perguntam todos. Olha aqui, ó. Se fosse aqui, ó, a gente ia morrer. Enquanto a gente faz a entrevista, tem uma senhora aqui embaixo, olha só. É onde dá, né? Tem que ficar onde dá. A gente sentiu um chacoalhar bem forte aqui no BRT, porque pista mal feita, buraco. Em alguns momentos o BRT sai da pista, né? Sai. Porta não abre, de jeito nenhum. Essa é a situação do BRT, então. Essa foi uma das experiências. A gente desceu na estação Mato Alto. Muito empurra, apertado, gente se espremendo, porta não abre, não tem ar-condicionado. Eu, fisicamente, estou um pouco dolorido de ficar segurando ali os punhais e tentando desviar um pouco das pessoas. É fisicamente desgastante andar no BRT. Vamos agora tentar pegar um alimentador. Vamos ver o que o pessoal diz aqui sobre a integração do BRT com outros meios de transporte. Quanto tempo vocês estão esperando aqui para o ônibus? Já meia hora, já. Tem mais de meia hora. Mais de meia hora? Já estão aqui? Quanto? 2 horas. E esse projeto demanda uma frota muito maior do que está sendo operada hoje. O que aconteceu é que você extinguiu várias linhas, mas não supriu a movimentação nessas linhas para fazer a integração com o metrô. Então, na verdade, você ficou com um vazio. O povo, quando não reagir, vai continuar isso. Não tem banheiro. O banheiro é aqui na sala lá embaixo, né? Nossa azulzinha lá. Você abre lá e sai correndo. Quando chove, o pessoal pega chuva, entendeu? O lugar aqui é um pouco complicado para as pessoas ficarem. Manutenção dessas estações precisa ser feita imediatamente. Várias delas estão com portas quebradas, vidros quebrados. Por que a gente não conseguiu manter aquele padrão que foi mantido durante os jogos, onde sobravam ônibus aqui nas estações? O problema é que a integração, ela na verdade existe como palavra, mas não existe na prática. E essa situação, fila, longas horas dentro de um ônibus, dentro de uma van, para ir para o trabalho, para voltar do trabalho. E o que mais impressiona é ver a raiva e a angústia com que as pessoas falam sobre o BRT. Dia a dia do brasileiro. O BRT foi criado no Brasil, mais precisamente aqui em Curitiba. Era uma ideia do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que começou a implantá-lo na década de 70, quando era prefeito da capital paranaense. O projeto deu tão certo que governantes da Colômbia, da Coreia do Sul e da Europa vieram para cá em busca de aprender uma solução mais barata para o trânsito das grandes cidades. Era ônibus em pista exclusiva, embarque rápido e frequência. Você não devia esperar mais do que 1 a 2 minutos. Essa foi a essência da nossa proposta de transporte. Demos ao ônibus a mesma performance que o metrô. As estações tubo aqui em Curitiba funcionam assim. O passageiro paga a passagem antes de entrar no ônibus, seja no bilhete único ou diretamente aos cobradores que ficam dentro do ponto de ônibus. E aí, a hora que ele chega, olha, a porta abre, desce uma plataforma aqui do próprio ônibus e o embarque e o desembarque de passageiros é feito de modo muito mais rápido. Lembra muito a operação do metrô. A Curitiba de 2018 é bem diferente da de 1974. Os passageiros reconhecem a importância do BRT, mas fazem críticas. A senhora pega ônibus sempre aqui em Curitiba? Sim. Pego sempre. O que a senhora acha da qualidade do transporte público aqui? Olha, é bem precário, né? Eu acho que está um pouco ruim no momento. Eu não gosto da falta de segurança. Muito cheio. Os ônibus estão sempre cheios, pouco ônibus, de manhã principalmente. O diretor do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba diz que há muito a ser feito em política pública para que o sistema de transporte volte a funcionar bem. A cidade cresceu, né? Criar novas vias que tenham a necessidade efetiva de ter ônibus a cada momento. Criar situações de alargamento de ruas para que o ônibus possa estar presente. Criar
faixas exclusivas para que o ônibus tenha a prioridade de velocidade. Isso faz com que o próprio passageiro ele tenha mais conforto, ele tenha mais segurança e, ao mesmo tempo, que ele tenha mais agilidade no seu ir e vir. A integração no sistema de transporte aqui de Curitiba é feita nos terminais da rede integrada de transporte. O passageiro que começa a viagem aqui, ele vai entrar por aquela catraca, que é igual à que tem nas estações tubo, mas ele também pode já chegar de ônibus e aqui fazer a integração com todas as outras linhas, pagando apenas uma passagem. E o que tem de mais interessante é que nesses terminais, o passageiro pode também pegar ônibus para outros 13 municípios da região metropolitana, e isso apenas pagando uma tarifa. Curitiba já carregou o título de capital brasileira com mais carro por pessoa, mas nos últimos 2 anos a frota da cidade diminuiu. Em maio de 2016, o número de carros era de 976 mil. Em maio deste ano, era 959 mil. O automóvel não é solução para a mobilidade urbana. A solução principal é entender que a cidade é integrada, é a integração de moradia, trabalho, lazer, mobilidade, tudo junto. Acho que a solução é eletrificar o sistema. O ônibus tem que ser elétrico, tem que conviver com a bicicleta, com tudo, fazer tudo junto, um sistema que funcione bem. O número de ônibus elétrico nas grandes cidades ainda é muito pequeno, mas em São Paulo, no chamado corredor ABD, 1/3 da frota já funciona só com energia elétrica. A gente agora está no terminal de Diadema, eu vou comprar um bilhete aqui, custa R$ 4,30. Para percorrer todo esse trajeto, são 33 quilômetros exclusivos de corredor de ônibus. A senhora usa bastante esse corredor aqui? Uso. Eu acho bom, por causa que tem o corredor de ônibus, então não pega muito trânsito. A gente vê ali, olha, os carros estão parados, tem trânsito para o carro, mas aqui no corredor, tudo livre. Nesse trecho aqui que liga Santo André a São Mateus, na zona leste de São Paulo, a gente pegou um ônibus elétrico. E dá para ver só pelo barulho, ele é bem mais silencioso do que o outro. São cerca de 270 ônibus circulando simultaneamente. E 90 deles são elétricos e outros 15 são híbridos, que funcionam tanto a diesel como a baterias também. Então são 3 tecnologias principais: diesel, que ainda é o principal, os ônibus elétricos e os híbridos. Muito importante falar do futuro da mobilidade, trazendo a discussão do planejamento urbano que nós precisamos hoje no mundo, que é colocar as pessoas no centro e não o carro. E para que o pedestre fique realmente no centro do planejamento, é preciso que o país avance em outros tipos de transporte, fora do asfalto. Na próxima terça-feira, o Globo News em Movimento vai mostrar que só 20 cidades no Brasil têm metrô. Mas será que o VLT, o metrô e o trem funcionam de forma eficiente por aqui? Nós vamos a Salvador, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e você embarca com a gente. Até lá!